Muitas são as ideias românticas de que nós devemos nos punir em prol de um amor. Talvez não se diga dessa forma, se puna por conta de alguém que você ama, mas de alguma forma é intrínseco e até de certa forma condicionado pelas relações de falta, de carência, que vale a pena se punir, né, se prejudicar em prol de alguém que você ama. Claro que isso pode ter mil situações, em algum nível um sacrifício em prol de alguma coisa maior pode acontecer. Mas nós estamos falando aqui de uma dinâmica, de uma recorrência, de um espírito de autopunição em prol de alguém que você ama. Então, portanto, não se punir seria resistir e essa resistência gerar culpa frente a um amor. E é isso que a gente tem que debater hoje, porque, obviamente, isso não é nada saudável. E para nós entendermos muito bem esse tema e aprofundarmos dentro dele, nós vamos passar por estes pontos aqui. Primeiro, a ideia romântica e destrutiva. Depois nós vamos para a contrapartida que ninguém vê. E, por último, a autodestruição em nome de uma falsa felicidade. Olha que forte essa afirmação. Vamos entender sobre isso. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Rapidamente, aquele pedido para que você se inscreva no canal e curta o vídeo, é a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem os links tanto para as minhas redes sociais, tanto para você conhecer os meus livros. Bom, nosso ponto de partida traz a ideia do romance, do romantismo, do que é romântico. E aí eu trouxe aqui a ideia romântica e destrutiva. E vamos entender aonde que a palavra romântica se torna destrutiva nesse contexto, porque obviamente essa palavra não precisa ser só ruim. É uma palavra bonita, é uma palavra que envolve afeto, mas que dependendo da forma que se aplica, sim, é absolutamente destrutiva. A ideia romântica e destrutiva é aquela ideia que, em prol do romance puro e simplesmente, eu topo qualquer coisa. Em prol disso aqui, em prol dessa relação, eu não faço nenhuma avaliação, eu não coloco nada na balança, eu apenas me dou, eu apenas faço o necessário para que o romance, o atendimento ao outro, né? Essa ideia bem romântica do amor, o atender o outro, o oferecer ao outro, ou estar dentro das expectativas do outro, seja meu processo. Assim, obviamente, eu não uso uma balança mesmo, eu não uso uma avaliação de mim mesmo, porque senão pode ser que eu chegue numa conclusão que, opa, não vou fazer, opa, não é por aí, e aí a ideia de frustrar o outro que você ama, e essa acaba sendo uma ideia anti-romantismo, digamos assim. A questão é que romantizar demais é colocar uma condição de vida sobre as relações que ela é inexistente no ponto de vista da saúde e do bem-estar. Porque se você se coloca absolutamente nulo para si, absolutamente disponível para o outro, você está gerando um desequilíbrio. Essa relação deixa de ser sobre duas pessoas, passa a ser só sobre uma e sobre como atender a esta. Muitas vezes esse é o perfil onde esta pessoa que está recebendo tudo não oferece na contrapartida também tanto oferecimento, fica só um recebimento. Essas coisas se complementam muitas vezes. Mas independentemente disso, o romantismo nesse lugar idealizado e quase irreal, onde não se avalia a vida, ele fica absolutamente destrutivo. Primeiro destrutivo para si, obviamente, e depois destrutivo também para a relação, porque não há como sustentar uma relação saudável, ela pode até sustentar pelo tempo, mas não de forma gostosa, saudável, com uma pessoa abrindo mão de si mesma num sentido estruturado mesmo, sempre estruturalmente abrindo mão de si mesmo, abrindo mão de si mesmo. Então, nesse lugar já de se punir, a gente está pensando por que essa pessoa topa feridas contínuas, feridas repetitivas em prol do atendimento ao outro. E uma reflexão maior, por que este outro topa que o seu parceiro, sua parceira, se fira tanto, se machuque tanto, se desfragmente tanto em prol da minha felicidade? Tem dois lados aí que constroem um lugar de desequilíbrio. Bom, isso encaminha para o meu segundo ponto aqui, que faz bastante sentido quando eu disse sobre a balança, que é aqui, a contrapartida que ninguém vê. Exatamente. Por que ninguém vê? Ninguém observa que esta contrapartida não está acontecendo, né? Que há uma contrapartida a ser exercitada, uma contrapartida a ser equilibrada. E que essa contrapartida não significa pura e simplesmente se essa pessoa dá tudo para essa tem que dar tudo para outra. Não, esse também é um lugar absolutamente exagerado, como eu estava dizendo antes. A contrapartida nesse modelo não funciona. Mas o que eu quero dizer é que normalmente quando a intensidade de dedicação ao outro ganha esse nível de se ferir, muito provavelmente não há contrapartida. Porque
Porque a contrapartida generosa e gentil seria até um barrar disso. A pessoa que está recebendo dizer, olha, não precisa de tanto, eu também me viro, você também precisa cuidar de você. Minimamente uma percepção de que alguma coisa ali está desequilibrada. Então não há essa percepção, não há contrapartida. Então a contrapartida não é só fazer igual, a contrapartida também é um outro que percebe e cuida de volta, talvez de uma forma diferente, de uma atitude diferente daquela que está recebendo, mas propõe algo que devolve para o outro e não simplesmente recebe, recebe, recebe e não oferece nada. Veja, as relações são sempre de partidas e contrapartidas, ou sempre de contrapartidas, se a gente pensar que estão sempre sendo trocas. A questão é, se não está havendo troca, nós estamos construindo um lugar danoso. Como eu disse, se as trocas são naquela intensidade, já é danoso também. Mas a troca no sentido de se equilibrar, de um cuidar do outro, de falar, você está exagerando, calma, você não está olhando para você não está se percebendo. Talvez uma sugestão até porque essa pessoa não está percebendo que não está se ajudando, então a outra precisa dizer, seja lá como for. Quando ninguém olha para as contrapartidas, nós estamos nos punindo sim. Porque uma relação que de repente eu abro mão de alguma coisa, eu me sacrifico em prol de alguma coisa, é porque é uma relação que de alguma forma se estruturou com ajudas, devoluções de ajudas, complementariedade, ao ponto de que cabe aqui eu fazer um sacrifício, porque essa é uma troca amorosa, gentil, generosa entre nós. Se isso não há, só há o oferecimento, como eu disse, nós estamos aqui caindo numa contrapartida inexistente. E aí a coisa já não deu certo. E o que embasa uma ideia de não se perceber ausente de si mesmo e mega oferecido, gentil, no sentido da ausência de si para o suporte ao outro full time, é exatamente isso aqui, a autodestruição em nome de uma falsa felicidade. E por que falsa felicidade? Porque se a ideia de que assim está sendo feliz, a ideia de que isso é felicidade, a ideia de que talvez isso não é felicidade, mas a felicidade vai chegar porque eu estou mantendo a pessoa próxima. Isso não é ser feliz. Abrir mão de si não é realização. Pode ter ali uma anestesia das suas angústias, pode ter até um delírio ali, de uma paixão, um delírio de que isso é felicidade. Eu até não duvido que se sinta bem mesmo, mas isso a médio prazo já não dá certo. Algo mais profundo que fala sobre nós com nós mesmos. E se essa relação eu comigo mesmo não existe, a minha relação é só com o outro, bom, obviamente o meu sentido existencial, a minha sensação de sentido de vida, de autorrealização, de conquistas de vida vai se fragmentar, não vai dar certo. Até porque numa conjuntura como essa, e falando de relacionamento, nós estamos numa dependência do outro nesse quadro que a gente está descrevendo aqui. E se esse outro vai embora? E se esse outro não quer mais a relação? E se as coisas não se conversam mais? O que sobra? Não sobra nada. Como posso falar de felicidade se eu não sou nada na ausência do outro? Que felicidade é essa que então só depende do outro? Não, é uma felicidade real. É uma fantasia, um delírio, uma anestesia em si mesmo. Então, mais uma vez, não se puna por quem você ama, porque se punir é ausentar o seu sentido mais íntimo de realização. Matar o seu sentido mais íntimo de realização pessoal, de conquistas pessoais, de se perceber numa trajetória de vida a qual se orgulha e celebra. Se isso não há, nós estamos sem dúvida nenhuma numa relação desequilibrada. E para equilibrá-la, a gente não coloca mais, a gente tira. A gente tira energia, a gente tira força, porque a gente percebe que a gente não está tendo isso do outro lado. Então, é melhor eu investir parte dessa energia em mim mesmo, ou até em outras relações, porque aí sim talvez eu encontre um equilíbrio real e que de fato as coisas se harmonizem. Bom, nós caminhamos num sentido aqui bastante amplo de que, sim, é preciso se auto-observar, sim, é preciso se autoproteger, sim, é preciso se considerar nas relações, senão não faz sentido. E se punir, nesse sentido que estressamos aqui na nossa fala, é de fato a ausência de um encontro saudável. Espero que tenha contribuído com essa reflexão, que tenha te provocado boas ideias. Mais uma vez te convido a se inscrever no canal e curtir o vídeo e peço que você também comente. As histórias aqui são sempre muito educativas uns aos outros, é sempre bacana de ler. De restante, olha, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um imenso beijo para você.